Nós recalculamos a rota, aprimoramos a ideia e voltamos com tudo. O Tight Bond na Rota temporada 2026 já começou e desta vez nós fomos direto para Goiânia. Nesse primeiro episódio de 2026, nós trouxemos o Guilherme Lima, que além de restaurar móveis, também cria peças únicas e cheias de personalidade. E ele preparou pra gente 2 projetos muito especiais, que a gente vai te mostrar agora. E sejam bem-vindos ao Tight Bond na Rota! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme Lima, eu sou marceneiro e contador de histórias e eu fui convidado para poder participar do quadro Tight Bond na Rota. Eu vou mostrar todo aqui meu espaço que é novinho, eu acabei de reformar e eu vou mostrar para vocês como que funciona a fabricação de móveis através de 2 peças. Então eu vou mostrar o processo do começo ao fim, mas primeiro eu vou te mostrar o meu espaço. Vem comigo. Esse aqui é o meu mais novo espaço. Ainda não está pronto 100%, mas tem tudo que eu preciso para poder fazer restaurações, construções de móveis. Eu tenho um depósito que fica fora dessa parte aqui, então eu consigo manter tudo um pouquinho muito mais organizado. O local que eu trabalho, que é uma sala, ela fica ali naquela salinha ali. Aqui tem algumas peças que eu estou trabalhando, um banco que eu fiz, algumas cadeiras que eu estou restaurando, e aqui é justamente o espaço que eu fico mais tempo. E eu já estou prontinho para poder trabalhar. Eu estou aqui com as colas e com a madeira e eu vou fazer 2 projetos. O primeiro de todos vai ser uma tábua de servir que vai usar o sistema de fibra de topo. Se você não conhece, chegou a hora. O segundo projeto vai ser um porta-guardanapos, com um projeto que eu mesmo fiz, eu mesmo desenvolvi e eu vou mostrar para vocês que fica muito bonito, então bora trabalhar. Para fazer essa tábua de corte, a primeira coisa é cortar ela na medida que a gente precisa. Essa aqui vai ter 60 centímetros de comprimento por 30 de largura. Limpa na plana, depois passa no desengrosso e agora que ela está limpinha e esquadrejada, é só colar. Bom, agora que eu terminei de passar nas 3 máquinas, olha só a diferença que ficou a madeira. E a parte que vai aparecer, por isso que ela se chama-se uma tábua de fibra de topo, porque a parte que a gente vai apoiar o alimento vai ser justamente aqui. Mas primeiramente eu preciso colar essas 4 peças aqui. Eu já estou aqui com os 3 grampos que eu vou utilizar. E a cola escolhida para poder utilizar nessa tábua de corte aqui vai ser a Tight Bond 3. Então, bora fazer a colagem e eu já estou aqui com a minha Tight Brush, que é justamente para poder ajudar a fazer a aplicação. O grande segredo de uma boa colagem é distribuir a cola por toda a superfície e na hora de fazer a colagem, colocar num grampo para poder ter certeza que durante 24 horas ela vai ficar ali para poder garantir uma colagem perfeita. O grande diferencial desse tipo de tábua é a resistência, porque o topo da madeira é muito mais resistente do que a superfície. Então eu vou cortando peça por peça, vou virando e depois de tudo, cola de novo. Agora que eu preparei todas as peças dessa tábua de servir ou tábua de corte, elas estão assim. Então, ao invés de usar desse sentido, eu reorganizei elas com a fibra de topo e agora eu vou fazer a colagem novamente. Quando ela estiver pronta, aí sim eu vou fazer todo o acabamento e aí sim você vai ver o resultado. O processo agora se repete mais uma vez. Eu virei a madeira, passei a cola em todas as superfícies e tirei com um paninho úmido o excesso que fica na parte superior. E para deixar a madeira bem retinha, eu tenho que passar mais uma vez no desengrosso. Então eu faço a regulagem, passo ela. E como ela é uma tábua de corte, eu fiz as canaletas utilizando uma tupia para poder ter certeza que qualquer coisa líquida vá para o lugar certo. E com a canaleta pronta, agora é a hora de lixar. Eu lixei com as lixas 120, 180, 220 e 320 e vamos começar um novo projeto. O resultado final eu te mostro já já. E para poder fazer o porta-guardanapos, eu começo cortando pedaços aproximadamente de 15 centímetros por 6, ele vai ter 15 milímetros de espessura. Eu limpo a parte de baixo na plana, depois eu passo no desengrosso para poder ficar igual a parte de cima com a parte de baixo, e ele fica retinho também.
E agora, na meia esquadria, eu vou cortar as laterais do porta-guardanapo no tamanho exato, aproximadamente uns 13,5 centímetros cada peça, cada lateral. Esse porta-guardanapos precisa de uma cava desse formato para poder colocar o peso. Então, primeiro eu faço um gabarito. Com esse gabarito eu marco a peça e tiro o excesso para poder facilitar o corte. O gabarito é como se fosse um molde. Agora que eu já tirei todo o excesso, eu junto o gabarito e a peça final de madeira e com a tupia, com uma fresa copiadora, eu coloco uma que fica idêntica à outra. Agora que a cava está pronta, eu vou cortar as laterais em 45 graus, que é para poder fazer a colagem. O peso de papel tem uma guia que eu fiz uma marcação bem na parte central que eu usei essa cavilha. Só que essa cavilha, nessa imagem, está errada, ela é um pouquinho maior. Para poder deixar ela bem retinha, bem lisinha, sem esses rasgos, eu utilizo a minha furadeira de bancada com uma lixa 80, depois uma 220, eu deixo ela bem lisinha e eu venho com um tingidor porque eu escolhi que ela ficasse na cor preta. Depois eu faço a colagem. A Titebond Quick and Thick é a melhor escolha para esse tipo de situação, porque é um pouquinho difícil a gente poder fazer a limpeza nesse local. E essa cola, então a gente passa bem pouquinho, a gente aplica nas duas partes, quando ela seca, ela fica completamente transparente. Essa vai ser a guia, depois de tingida, eu faço a colagem. Para poder fazer o fundo, que é a última etapa de todas, eu fiz um rasgo nessa parte e com um compensado de 4 mm já laminado de Jequitibá, eu fiz essa parte. Com uma fita crepe para poder guiar todas as peças, eu montei ela de um lado, passei a cola, juntei todas as peças fazendo a montagem, fechei com fita crepe e utilizei esse grampo. Esse aqui é o peso. O peso tem um furo exatamente nesse local. E agora que está tudo pronto, é só fazer a parte do acabamento, que ainda falta passar uma tupia para poder arredondar os cantos. Com uma fresa arredondadora de cantos, eu fiz toda a parte e está quase pronto. Agora a gente chegou aqui na reta final, hora de dar o acabamento. Eu vou aplicar um óleo atóxico, porque aqui vai apoiar alimentos. Então tem que ser alguma coisa que não contamine a peça, não dê gosto principalmente. E eu vou mostrar para vocês o resultado final. O acabamento da tábua foi em óleo. É um óleo da Iron Fittings chamado Iron Oil. Ele é muito bom, principalmente porque ele é atóxico. O porta-guardanapos foi de cera. E finalmente as duas peças ficaram prontas. Para poder fazer esse porta-guardanapos, eu usei essa Quick and Thick. Ela é 2 vezes mais rápida, 3 vezes mais espessa, ela não escorre. Quando ela seca transparente. Eu utilizei essa cola aqui nas laterais, eu precisava de uma colagem super rápida. O fundo é solto, acabamento em cera, que eu fiz esse acabamento aqui com cera atóxica. Para a tábua de corte, eu utilizei, como vai ter contato com água para poder fazer a limpeza e com alimentos, eu precisava de uma cola atóxica. Essa aqui é a Titebond 3. Então, eu utilizei essa cola para poder fazer, pode lavar, pode fazer o que você quiser com uso normal, não vai contaminar a comida, não vai dar gosto e nem nada. Gente, eu queria agradecer a você que chegou até aqui. Se você não conhece os produtos da Titebond, você não sabe o que você está perdendo. Se você não me conhecia, eu sou o Guilherme Lima, marceneiro, restaurador de móveis e contador de histórias. @Estúdio Guilherme Lima, muito obrigado a Titebond pelo convite, Titebond na Rota. Por hoje é só, valeu! E aí, curtiu acompanhar mais um Titebond na Rota com a gente? Foi muito legal ver de perto o processo de criação e como o detalhe transforma o resultado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de nos acompanhar aqui. Porque, no fim das contas, com a cola certa, não tem como dar errado. E a rota não para. E a gente se vê na próxima. Tchau!